Bom dia a todos e a todas, alunos do Nóbrega. Hoje nós vamos falar sobre campo elétrico. Lembrando que tem um vídeo anterior que ele trata de campo elétrico, tem algumas questões e algumas fórmulas que foram de campo elétrico produzido por uma carga pontual e campo elétrico produzido por uma carga geradora. Hoje o nosso assunto será sobre campo elétrico uniforme. É um conceito bem interessante porque a gente vai aproveitar também e lembrar um pouco das questões de mecânica, porque no campo elétrico uniforme surgem problemas também que envolvem a mecânica newtoniana. Então nós vamos estar falando em força resultante, em massa vezes aceleração. A gente vai estar falando de algumas questões também referentes à questão de velocidade. Num campo elétrico uniforme, a gente também vai poder calcular a velocidade de uma partícula que é lançada nele. Então é um assunto bem interessante. Eu convido vocês a participarem, prestarem atenção nesse vídeo e colocarem alguns comentários assim com relação a dúvidas que caso fiquem. Beleza? Vamos lá. Bem, agora a gente vai definir o que seria esse campo elétrico uniforme através dessa figura aqui, que podemos perceber o seguinte: você vai ter duas placas, uma placa positiva e uma placa negativa, e observe que as linhas de campo, que são essas linhas verdes aqui, elas têm a mesma distância entre elas, ou seja, elas são igualmente espaçadas. Isso é o que caracteriza o campo elétrico uniforme. Observe também que a seta a seta que indica o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, ela está decrescendo, ou seja, ela vem da placa positiva para o negativo, para a placa negativa. Figura ao lado aqui, essa figura ao lado direito, você observa que tem duas cargas, uma positiva e uma carga negativa, e elas formam o que a gente chama de dipolo. As linhas de força aqui, elas não estão igualmente espaçadas. A gente não pode dizer que aqui tem um campo elétrico uniforme. Já aqui, se você observar aqui, ó, elas não são igualmente espaçadas. Já aqui a gente vê que as linhas são igualmente espaçadas, caracterizando uma região onde o campo elétrico é uniforme. E mais adiante a gente vai ver que tem várias aplicações desse campo elétrico na área da eletrônica também. É importante que você saiba, para resolver as questões, que o sentido do campo elétrico vai da placa aqui que está positiva para a negativa. Você precisa saber isso de antemão. E saber que o campo elétrico é formado por linhas de força que são igualmente espaçadas. Agora a gente vai estudar o movimento de uma carga em um campo elétrico uniforme. Movimento. Como será o movimento dessa carga? Primeiro caso, a carga Q é colocada em repouso. Então você tem uma carga Q colocada em repouso, velocidade inicial 0, dentro de uma região onde temos um campo elétrico uniforme. Se a carga for negativa, aí você observa essa carguinha aqui, essa carga, a carga negativa vai ter uma força contrária ao sentido do campo elétrico. Então, carga negativa, você tem uma carga negativa, a força, ou seja, vou colocar aqui o campo, como está na figura, o campo, e aqui a força. Então, a força vai ter um sentido contrário ao sentido do campo elétrico. Aqui é força. A força tem o sentido contrário ao sentido do campo elétrico. Se a carga for positiva, é o segundo caso aqui, a força ela tem o mesmo sentido do campo. Lógico que quando surge a força elétrica, então vai causar na partícula uma aceleração. A partícula vai ser acelerada. Então a gente pode escrever que a força elétrica, que é
Q vezes E vai se tornar igual à força da segunda lei de Newton, M vezes A. E você, dessa forma, vai poder calcular a aceleração dessa carga que foi abandonada num campo elétrico. Então, isolando aqui, a gente vai ter Q vezes E sobre M. É a fórmula que pode nos ajudar a calcular a aceleração adquirida pela carga. Ou seja, a carga vai ter um movimento, e um movimento uniformemente variado por conta da presença da aceleração resultante da força elétrica que foi provocada nessa carga no campo elétrico. Nosso segundo caso é quando a partícula tem uma velocidade inicial paralela às linhas de força. Então, partícula com velocidade inicial, logicamente, a velocidade está no mesmo sentido do campo, só que quando a carga é negativa, lembrando que a força será contrária. Então, se a força é contrária, a aceleração ela será no sentido contrário à velocidade. Quando você for usar as equações da mecânica, tem que se lembrar então, nesse primeiro caso aqui, que você teria V0, aí não seria mais AT, seria menos AT, porque a partícula vai sofrer uma desaceleração, ou seja, a velocidade dela vai diminuindo com o passar do tempo. Já a partícula de baixo, ela teria uma aceleração positiva. Então você faria V0 mais AT para calcular a velocidade da partícula em um dado instante. Se você for usar, caso ele dê a distância que a partícula se encontra até a distância, a posição final da partícula, então você não usaria essa fórmula, você usaria a equação de Torricelli. Só para relembrar, V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Essa é a equação de Torricelli, que também pode ser aplicada nos problemas de campo elétrico uniforme. Então, às vezes, nesses problemas, ele pode pedir que você calcule a velocidade da partícula ao chegar em outro ponto, ou ele pode também pedir que você calcule a aceleração da partícula e das distâncias e as velocidades finais e iniciais. Ele pode fazer de diversas formas aqui, certo? No terceiro caso, quando se lança uma partícula com a velocidade perpendicular às linhas de força do campo elétrico, a partícula vai descrever uma curva. Então essa curva pode ser descendente, como ela está fazendo aqui, ou pode ser ascendente. Nesse caso, como a gente vai saber isso? Observe que essa partícula aqui é negativa. Então, quando a partícula é negativa, a força tem sentido contrário ao campo. Observe que o campo está para cima e a força, como ela é negativa, vai estar no sentido oposto. O campo vai estar para cima, a força tende a estar para baixo. Lógico, quem vai dizer o sentido da rotação vai ser a força elétrica aqui. Então, se a força elétrica está para baixo, a curva vai ser para baixo. Caso a partícula fosse positiva, essa trajetória seria para cima. Então, ela seguiria uma trajetória ascendente, ao invés da trajetória descendente, como foi no caso, porque a partícula era negativa. Agora vamos aos exemplos. Exemplo 1. A figura mostra duas placas metálicas que produzem um campo elétrico uniforme. Uma partícula de massa m e carga Q positiva, observe que a carga é positiva, observe aí, carga positiva, é abandonada sem velocidade. Então a carga está em repouso nesse campo elétrico. Desprezando-se a ação do campo gravitacional, então a partícula ela não vai fazer um movimento descendente,
porque ele está desprezando o campo gravitacional. O movimento da carga primeiro a gente já sabe, desprezou o campo gravitacional, a partícula não vai cair, não vai tender a se mover verticalmente. Nesse caso aqui, verticalmente para baixo. Então ele quer saber como será o movimento da carga. Carga positiva, lembrando, que eu disse desde o início a vocês, a carga positiva, força e campo elétrico devem ter o mesmo sentido. Então, o sentido do campo aqui, ele deu na figura, tá? Da positivo para negativo, sempre vai ser assim. Então, o sentido do campo foi dado. O sentido da força também vai ser o mesmo do campo. Então, a carga vai se deslocar da placa positiva para a placa negativa. E lembrando, esse movimento ele vai ser acelerado. Então, vamos ver as alternativas. Primeiro ele disse movimento retilíneo falso. A letra A é falsa. A letra B ele diz retilíneo e uniforme também é falso, porque ele tem aceleração, não pode ser uniforme. Retilíneo uniformemente acelerado de B para A. De B para A. Eu só esqueci de colocar aqui A e aqui B. Não é de B para A, certo? Porque ele vai de A para B, ele vai da positiva para a negativa. Retilíneo uniformemente acelerado de A para B. Então, seria a letra D. Porque o sentido vai ser do positivo para o negativo, ou seja, a placa A placa B. Certo? Primeiro exemplo, resposta letra D. Então, é importante você saber isso para resolver as questões. É fundamental ter esse conhecimento. Se não tiver esse conhecimento, você termina errando. As questões são questões que são muitas vezes teóricas. Exemplo 2. A figura esquematicamente mostra as partes de uma impressora de jato de tinta. Então, o que a gente vê aqui é o esquema de uma impressora de jato de tinta, uma aplicação do campo elétrico uniforme. Durante o processo de impressão, um campo elétrico é aplicado nas placas defletoras. Então, aqui estão as placas defletoras e um campo elétrico vai ser aplicado entre essas placas defletoras, de modo a desviar as gotículas eletrizadas. Essas gotículas eletrizadas partem daqui. Dessa maneira, as gotículas incidem exatamente no lugar programado da folha de papel onde se formará. Então, a gotícula vem e ela vai fazer uma trajetória. Ele quer que a trajetória seja ascendente. Formará na folha de papel onde se formará, por exemplo, parte de uma letra. Então, esse ponto P aqui, na verdade, é parte de uma letra formada pelo desvio dessa gotícula que subiu. Aqui está a folha de papel. Considere que as gotas eletrizadas são negativas. Essa é a informação mais importante. Essa gotícula que partiu daqui, ela tem sinal negativo, certo? Sinal negativo. Para que elas atinjam o ponto P da figura, o vetor campo elétrico entre as placas defletoras é melhor representado pelo vetor. Observe o seguinte, a grande dica da história é dizer o sinal da carga. Por quê? Se ele está dizendo o sinal da carga negativo, e ele está mostrando que a partícula subiu. Se ela subiu, então a força elétrica está para cima. Então, se ela subiu, é porque a força elétrica fez com que ela fosse desviada para cima. Ela fez essa trajetória aqui ascendente. Se a carga é negativa, aí a gente vem para aquela velha definição que eu falei no começo para vocês. Se a carga é negativa, força e campo têm sinais opostos. Então, o campo necessariamente ele estava para baixo, por isso que ela subiu. Se o campo tivesse acima, para cima, essa partícula teria descido, porque ela é negativa, certo? Então, o vetor que melhor representa é o vetor que está mostrando o campo para baixo, letra A. Exemplo 3. 3 cargas elétricas pontuais de módulo Q
e sinais conforme na figura formam um triângulo equilátero NMP. Assinale a alternativa que melhor representa a direção e o sentido dos vetores força elétrica que atua na carga no ponto M e o campo elétrico neste mesmo ponto. Então, nesse ponto M aqui, a gente vai dizer o sentido da força e o sentido do campo. A gente vai partir da força. Então, ó, observe que as cargas N e carga M têm sinais opostos. Então, a carga N tem uma tendência a exercer uma força nesse sentido em relação à carga M. Ou seja, a carga N, ela puxa a carga M para perto dela. Agora a gente vai analisar a carga P e a carga M. Elas têm sinais opostos, então a força entre elas é uma força de repulsão. Então P tende a mandar M para cima, certo? Então eu tenho duas forças aqui, a força que eu vou chamar de 1 e a força 2. A força resultante, ela vai estar, pela regrinha do paralelogramo, ela está aqui, ó. Essa seria a força elétrica resultante, certo? Agora vamos para, então já sei o sentido da força. Agora falta achar o sentido do campo. Lógico, aquela velha definição que eu disse a vocês. Se a força está para um sentido, a carga é negativa. Quando a carga é negativa, o campo vai ter um sinal oposto, um sentido oposto ao sentido da força. Então o campo necessariamente está nesse sentido aqui. Esse é o sentido do campo elétrico, certo? Então os vetores que melhor representam essa situação são ATA é falso, beta falso, o letra D de dado. A força está no sentido para a esquerda e o campo no sentido para a direita. Letra D, a resposta do exemplo 3. Exemplo 4. Um fenômeno atmosférico bastante comum é o acúmulo de carga elétrica nas nuvens. Imagine que uma nuvem tenha adquirido uma grande quantidade de carga, de modo que o campo elétrico criado em um ponto próximo da superfície da Terra seja muito intenso. Este campo exerce uma força sobre a partícula de massa m, carregado com uma carga Q, capaz de anular seu peso. Então, esse campo vai gerar uma força capaz de anular o peso. Resumindo isso, a força elétrica será igual ao peso. Se a direção deste campo for vertical e o sentido para baixo, então ele está dizendo para a gente que o campo é vertical para baixo. Podemos concluir que a partícula, lógico, se o campo é vertical para baixo, ele deu essa informação para a gente. Quer saber o sinal da partícula que está aqui, certo? Eu já sei o seguinte, que a força elétrica vai ser igual ao peso. Então, nessa partícula aqui, ela teria peso, a partícula teria peso, e essa força elétrica, ele diz que está anulando esse peso, ou seja, essa força elétrica, ela está para cima, porque essa partícula está equilibrada com seu peso. A força elétrica está para cima, o peso está para baixo. Se a força está no sentido oposto ao campo, aquela velha história, é porque essa carga é negativa, certo? Então já sei que a carga é negativa. Falta agora a gente encontrar qual é a equação que vai me dar a equação que calcula a carga. Aí você vai ter o seguinte, para equacionar isso. Força igual ao peso. Então, quem é a força elétrica? A fórmula da força elétrica é Q vezes E. E a fórmula do peso, M vezes G, massa vezes a gravidade.
eu quero isolar o Q. Então, Q igual a mg dividido por E. Então, a carga é negativa e a forma mg sobre E. Carga negativa, as duas últimas questões, as duas últimas alternativas é que falam que a carga é negativa, então só pode ser uma das duas. E a fórmula está correta, a fórmula da letra E. Então a resposta da questão é letra E. Carga negativa e Q igual a mg sobre E. Certo? Então finalizamos essa questãozinha aqui e até a próxima.